Lembra aquele caso da juíza, né, rapaz? Não, quando eu vou pro sol eu fico pretinho, né? Então pode me colocar aí na cota. É, rapaz. A juíza que concedeu a liminar que permitiu aí o candidato Bruno Gonçalves Cabral, de 35 anos, a tomar posse no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, né, como cotista, determinou na última terça-feira que as partes sejam ouvidas em até 5 dias para que ela avalie a possibilidade de reconsiderar a liminar. Por que isso, Nerisvaldo? Porque quando você entra numa vaga, corta a sua você trilha, tira alguém, né? Quando você entra na vaga de uma pessoa, alguém tem que sair. E esse alguém que saiu falou: doutora, ó o negão aqui precisando do espaço, você vai trazer o rapaz? A gente falou: opa, vamos pensar aqui 30 vezes. Bruno foi reprovado, né, pela banca heteroidentificação, mas conseguiu tomar posse depois de apresentar um laudo dermatológico dizendo ser moreno e que bronzeia com facilidade. A juíza Maria do Rosário atendeu a um pedido do candidato negro que perdeu a vaga para Bruno Cabral. O homem solicitou que seja reconsiderada a decisão liminar que garantiu a posse a Bruno e pediu que ele, né, seja excluído da vaga e que ele seja nomeado para o cargo esse que saiu. Se alguém entra, alguém tem que sair, né, professor? É isso, Nerisvaldo. A repercussão foi muito forte, não só a repercussão no sentido da alegação do candidato que precisa sair agora, entre aspas, conforme o parecer que essa juíza emitiu, desrespeitando, desconsiderando propriamente aí o ato de legalidade, o documento técnico que foi emitido pela banca de heteroidentificação, mas é algo muito sério, algo muito complexo na nossa sociedade. Eu espero que, de fato, seja reconsiderado aí nesse sentido, porque tudo indica que esse candidato, a vaga não é de direito dele propriamente, e sim do candidato qual já está ocupando essa vaga, porque se todo o processo seletivo seja judicializado, a gente vai ter um grande problema no que diz respeito às cotas, e a gente precisa lembrar que, na minha opinião, as cotas não é o problema propriamente, o problema é a maneira como as cotas são interpretadas pelos candidatos, ou pelo menos por alguns candidatos. As cotas é uma política pública de afirmativa para tentar reparar o processo de desigualdade que existe na nossa sociedade. Eu costumo sempre dizer na sala de aula que negar as cotas ou ser contra as cotas é negar o processo de escravidão. A gente precisa lembrar que a nossa sociedade passou mais de 300 anos sobre a escravidão, sobre um processo de colonização, ou seja, ser contra as cotas é negar o nosso processo de escravidão, e isso é um problema. É claro que todo mundo tem direito de ser a favor ou ser contrário, mas na minha opinião as cotas é uma política pública de ação afirmativa para reparar o processo de desigualdade. Agora, o que não pode é pessoas tentarem tirar proveito, que é o que tem acontecido muito na nossa sociedade, as pessoas tentando tirar proveito dessa política pública que é tão essencial para a gente tentar, de uma certa forma, reparar problemas históricos, problemas que não começaram ontem, mas problemas aí desde que o Brasil iniciou esse processo perverso de colonização e de escravidão. Pressão mais da mídia, da sociedade, ou o candidato chegou: doutora, ó minha cor, que você vai colocar o rapaz no meu lugar? Olha, pegando um gancho aqui na fala do colega, no meu ponto de vista, a melhor forma de reparar esse dano é melhorando o ensino. E quando eu falo melhorando o ensino, em todas as esferas, tanto nas universidades, nos estados, municípios, e dando a possibilidade de que todas as pessoas tenham acesso a um ensino de qualidade. E que as pessoas, quando vão pleitear uma vaga através de um concurso público, pensem em estudar e obter uma nota suficiente para conseguir a vaga. E não se o meu tom de pele, se minha pele é mais fácil de adquirir um bronze, né, como a gente tem visto. Então, em relação a essa questão de cotas... Aí a gente está aprofundando o debate, né? Isso, a questão de cota. A gente está entrando, saindo, indo além desse noticiário da semana, né? Sim, porque o colega fala sobre a questão de reparação, que é essas vagas que são reservadas às pessoas que são negras. E o que é que no meu ponto de vista, o que é que deve ser levado em consideração, Nerisvaldo, é a qualificação nesses ambientes, nesses espaços educacionais, para que nós tenhamos cada vez mais oportunidades de conseguir uma vaga através de um concurso público, não pelo tom de pele, se eu sou branca, parda, não importa. E sim, eu tive uma preparação e consegui através de uma votação, da minha nota. Porque recentemente também teve uma situação onde uma médica, e isso foi aqui na Bahia, onde uma médica branca, ela obteve uma votação muito boa e conseguiu a vaga no concurso, e uma que era negra
entrou com uma ação alegando que ela era negra e tal. Resumindo, judicializou, eu não acompanhei mais essa situação, mas está no G1, salvo engano, vocês podem estar buscando, querendo a vaga da moça que tinha obtido a nota superior, né? Então, eu acho que o melhor estímulo para reparar esse dano, porque veja, nós temos pessoas negras, nós temos pessoas negras pobres e pessoas negras ricas. Então, como é que fica? Quer dizer que se um branco consegue uma vaga, ele é pobre, ele não teve tanto acesso a uma escola de qualidade, ele não consegue essa vaga. Aí um negro que talvez seja rico consegue essa vaga. Como é que fica isso? Eu acho que acaba bagunçando muito essa questão. Meu ponto de vista em relação às cotas. Você acha que não tem essa questão de reparação, quando a gente vai voltar na história do país? Não, é a mesma coisa. Eu tenho um parente que comete um crime. Quer dizer que a minha família, ela tem que pagar por esse crime? Por quê? O preconceito, ele aconteceu, as pessoas sofreram muito, sim. Reconheço. Agora, por conta disso, as pessoas que têm uma pele clara, elas terão que ser prejudicadas, porque dessa forma, eu vejo dessa forma. Agora nós estamos tendo uma forma mais educada de ter preconceito agora. Perfeito. O preconceito só está mudando de forma de cometer, mas então ele está persistindo, é um preconceito. E dessa forma também dizendo o quê? Olha, você é negro, você não tem capacidade de concorrer com uma pessoa que é branca. E eu não vejo que uma capacidade de uma pessoa está ligada à cor da pele. Vai muito além disso. Eu fico sem saber por onde começar, né, Erisaldo? Até muitas vezes evito os comentários, porque assim, esse debate de cotas, esse debate racial, ele é muito complexo e vai muito além do que a colega Débora colocou, e talvez o que ela colocou é o senso comum, e eu acredito que seja o senso comum. Ela não está errada nesse sentido, porque ela está reproduzindo o que a sociedade reproduz de maneira bem genérica. Primeiro, que as cotas não vêm para prejudicar quem tem o tom de pele mais clara na nossa sociedade, ponto. As cotas é um direito constituído, é legalmente constituído esse direito das pessoas que são pardos ou negros, e agora, para se validar de uma maneira mais técnica, existe uma banca de heteroidentificação. Negar as cotas na nossa sociedade é negar todo o processo de discriminação que aconteceu e que acontece. A gente precisa entender que as cotas não veio necessariamente para prejudicar ninguém, mas para fazer valer o processo de reparação histórica, que é a obrigação do Estado. Lembrando que eu não estou falando nem do governo A e nem do governo B, estou falando do Estado, que é a estrutura maior. Governos são transitórios. Sai o governo A, entra o governo B, volta o governo A, volta o governo B, enfim, ou seja, as cotas vieram para reparar um processo histórico de desigualdade social e racial, ou seja, são políticas de ação afirmativa para que a gente faça, para que pessoas que historicamente sempre foram excluídas possam ocupar determinados cargos e lugares que historicamente sempre foi ocupado por uma determinada classe social ou de uma determinada etnia na nossa sociedade. Não veio para prejudicar ninguém, Débora. As cotas é apenas um processo para reparar um processo de desigualdade. Qualquer processo seletivo, ele precisa ter a ampla concorrência, que é onde essa médica a qual você deu exemplo possivelmente concorreu, é direito dela, e precisa ter as cotas para se dar oportunidade daqueles que vieram dentro de uma classe social que não tiveram oportunidade. E as cotas a gente vai avaliar do ponto de vista racial e do ponto de vista financeiro, das condições sociais. Ou você não basta apenas ser negro, mas você também precisa comprovar ali a questão de renda. Ou seja, é muito complexo, mas quando a gente traz o debate de maneira genérica, a gente termina fazendo é um debate mais profundo, mais né? profundo, mais é isso. profundo, E aí, requer se tempo. a gente ficar no senso comum, as pessoas vão entender que as cotas é um problema na nossa sociedade. Não é. O problema na nossa sociedade é o racismo, é a discriminação, é a gente parar e pensar, como eu sempre falo na sala de aula, por que 90% dos médicos brasileiros são brancos? É por acaso? É porque é predestinação? Claro que não, existe um processo de discriminação nesse processo. Por que 90% dos garis no nosso país são negros? Será que isso é por acaso? Não, existe um processo de exclusão social. Aqueles que tiveram condições e aqueles que não tiveram e que terminam ocupando um cargo, não que não seja importante na nossa sociedade, mas um cargo que sabemos que é de inferiorização. Por isso que a gente precisa entender esse debate, ele é muito mais amplo. Senão a gente vai continuar alimentando que pessoas que têm condições da pele mais clara ocupem os melhores cargos. A exemplo dos juízes, desembargadores, médicos, procuradores, enfim, a população negra fica onde? Submissa no mercado de trabalho,
apenas sendo gari, não que não seja uma profissão importante e digna como qualquer outra, ou as cotas vêm para possibilitar que o filho do trabalhador, que o negro, pobre da periferia também ocupe espaços, que eu volto a repetir, que historicamente sempre foi ocupado pelas elites do nosso país. Senão a gente não vai mudar. Ô, Rodrigo, eu repito, eu iniciei minha fala falando o quê? Que a melhor forma de nós repararmos qualquer dano, né, que a pessoa se sinta lesada, é melhorando o conteúdo e os espaços de ensino, que atenda a todas as classes, ricas e pobres, negros, brancos. É dessa forma. Mas não é o suficiente, porque quando você defende essa questão de cota, é como se você está falando, olha, você por ser negro, você não é capaz. Não, de maneira nenhuma. Isso é um nenhuma. Preconceito, Rodrigo? De maneira nenhuma. No meu ponto de vista, é sim. É o entendimento errado das cotas. Bom, é o meu entendimento. E o meu, que sei que várias pessoas pensam da mesma forma. Inclusive pessoas negras. Eu já vi depoimentos de pessoas negras que não se sentem à vontade com esse tipo de cotas. Ou você acha que não deveria ter as cotas e todo mundo disputar da mesmo ponto de igualdade? O estudante que vem da zona rural, que ele precisa pegar 2, 3 ônibus, estrada, muitas vezes não tem merenda, a zorra toda, e aí na hora de disputar o vestibular, vem cá, o filho do seu João que mora na frente da escola e vai disputar paritariamente. A nossa briga aqui, Rodrigo, é fazer com que o Estado funcione de forma que atenda a todos. E mas vai acontecer nós nunca vamos ter igualdade, mas vai nem acontecer isso, daí. O Estado vai funcionar igual para todos. Quem tá na zona rural nos ouvindo, você que tá na roça aí, ouvindo a gente. Você que é do quilombo aí, que tem vários alunos quilombolas. Tu acha que o Estado vai ser igual para você que pega o busão, que às vezes vem rasgado e às vezes nem chega, que fura? O Estado vai fazer isso, vai fazer uma escola de qualidade. Mas aí já entra a questão de escolhas que muitas vezes essas mesmas quem mora na roça tá morando porque escolhe? E não votam? Pessoas que moram na roça não votam não? É zona rural não vota não? E o voto faz essa diferença para fazer com que a pessoa tenha uma escola de qualidade e não pegue mais ônibus? E quem é que cuida das políticas públicas se não é os políticos eleitos? Não entendi. Meu Deus, Débora. Eu não entendi. Não, vou respeitar seu comentário. Você acha que o voto da pessoa da roça dá pra mudar essa história? Sim, a mentalidade das pessoas. Dá pra mudar essa história? Claro que muda. A partir de escolhas. Que tem condição. A gente tá debatendo. Hoje o debate que eu tava acompanhando lá do Morro Redondo vão conseguir mudar essa realidade. Mudar essa realidade no voto. voto. Meus alunos, inclusive. No voto. No máximo ônibus. Através do voto a gente consegue mudar muita coisa. No máximo consegue mudar um ônibus. Muita coisa. Muito ônibus. Escolhas que nós fazemos. Muito ônibus e olhe lá. Se não botar na rede social. Esse discurso só faz dividir, gente. Não é possível que não entendam isso. Não, divide sim. É pra reparar um processo de desigualdade. Porque fica parecendo que a pessoa que agora, por ser negra, tem que ter mais direito do que alguém que é branco. Direito, é apenas uma maneira de equilibrar a disputa. É uma maneira de disputar. E eu gosto sempre, quando eu trabalho cotas, pra resumir e fechar a pauta, né, se for da vontade da mesa. É porque é um assunto profundo. Profundo e complexo. É mais longo. Eu gosto de um exemplo. Mas é importante te ouvir, porque tem muitos que pensam como você. Assim, os alunos, muitas vezes, têm dificuldade de entender, e eu entendo, não é uma pauta tão difícil. E adultos, formadores de opinião, têm dificuldade de entender, imagine alunos. E eu gosto sempre de dar um exemplo bem bobo, um exemplo bem bobinho mesmo, eu gosto de dar na sala de aula. As cotas é uma corrida, ou seja, você está na frente da escola e precisa chegar na igreja Bom Jesus. Só que tem pessoas que já estão lá mais ou menos no açaí onde você trabalhava ali em Babalu, mais ou menos. E tem alunos que estão na porta do Filinto, ou seja, quem primeiro vai chegar na igreja Bom Jesus, na igreja de pedra? Aqueles que tiveram mais oportunidades. As cotas é uma maneira de quem está em Babalu ficar lá parado, enquanto que é o aluno que está na frente do Filinto chega até Babalu, e agora sim a gente começa a corrida. Quem chegar na igreja agora é digno da vaga, mas a corrida começar com alguém começando lá da frente, ali do estabelecimento, certo? E outro correndo, vindo sentido Filinto, é claro que vai chegar atrás. O as cotas é uma maneira de você fazer com que a corrida seja justa. E se não tiver as cotas, é como eu disse, a gente vai manter os privilégios. Não tem justiça. Eu penso que pode ser melhorado, né? É o que eu defendo. Pode se melhorar. O que a gente precisa é melhorar as cotas, principalmente no que diz respeito às questões financeiras, porque aí é o exemplo que Débora deu. Porque tem muitas pessoas que são negros, mas que tiram proveito disso. Isso, que vieram de uma família que tem condições, e aí termina tirando proveito dessa situação por serem negros, mas tem condições financeiras. E aí realmente eu tenho uma ressalva, inclusive tenho exemplos na minha família.
entendeu? Mas é isso, ou precisa É a melhorar. mesma Mas coisa do ser Bolsa contra as Família. Um monte de cotas- gente que não Mas precisa não. do Bolsa Família Ou tá ser contra recebendo as aí, cotas. quebra quem precisa, né? Se não fosse as cotas, hoje Quebra. talvez eu não tivesse se tornado professor, É por talvez isso que a hoje eu gente não continua tivesse aqui, entrado no mestrado, do jeito que a gente entendeu? anda. Não tivesse passado num Não processo muda, velho. seletivo. Vamos Ou ouvir seja, Débora pra as gente fechar. cotas ela é importante para, volto a repetir, para reparar um processo de desigualdade histórica do nosso país. Negar as cotas é negar a Mas escravidão. quem tá no Morredondo, lá na terra do Boto, não tem não é igual quem mora aqui, Imagine- não. Isso é abra aqui, não. Imagine, De Quem maneira pega 80% busão, dos pra meus você que alunos é da comunidade estuda, quilombola, poxa. é mais de 1 hora de estrada de lá a aqui. Aí no você dia de aproveita pra disputar pegar o vestibular, busão. ele Não vai é igual. disputar paritariamente com aluno do centro, estudante do educandário, de qualquer outra escola particular da cidade. Não é justo. É claro que esse aluno vai sair atrás na disputa. Por mais que ele se esforce, por mais que ele tenha condições. Mas as cotas é uma maneira de dizer, agora a disputa é justa. Quem vencer, fica com a vaga. Aí é justo. Mas sem as cotas é uma disputa quase que perdida. A gente vai privilegiar quem sempre foi privilegiado historicamente na nossa sociedade. Trazer. Repito, Fala o aí. espaço escolar, ele tem que ser de qualidade para todos, independente de cor da pele. É a minha visão de ver. Não adianta ficar com essa história de que, reparação. Sim, quem cometeu o preconceito já não tá mais nem aqui. Já se foram, aí agora a O gente tem que preconceito continuar. permanece na A gente nossa tem que sociedade, continuar pagando essa conta. Mas o preconceito permanece, o racismo existe na nossa sociedade. A nossa sociedade é uma das mais Ô, racistas. Rodrigo, é a mesma coisa de que você comete um crime. Aí seus filhos terão que pagar por um crime que você cometeu, porque é isso que vocês defendem. Aí é um exemplo Reparação totalmente histórica. fora do A processo. reparação histórica, pera aí. Não, a gente fica dividindo, lutando. Há quanto tempo isso, esse discursinho, e que nada E muda? graças às cotas que a gente hoje tem desembargadores, juízes, médicos, Mas, negros, oriundos de espaços periféricos. Se não fosse as cotas, se a hoje a gente gente não for- teria juízes, desembargadores, o próprio Joaquim Mas- Barbosa, que foi ministro recente do Supremo Tribunal Se for pra Federal. fechar essa Imagine. questão- Você está sendo Ô, Débora, se for pra preconceituoso. fechar a Dessa forma, questão- você está dizendo que o negro é incapaz. Não, De maneira que ele se for pra precisa de fechar- cota. Se for pra De fechar a maneira questão nenhuma. do crime, igual você tá falando, se uma pessoa comete o crime, a família tem que pagar? Sim, se a família tem uma empresa, um grande negócio, ela tem que reparar com a família que perdeu aquele ente Sim, querido. A correto. família tem que pagar sim. Vai ter que arrancar o em dinheiro e em arcar, alguns perder aquele casos, pai de sim. família. Agora, saia Nerisvaldo, da é empresa. justo que pessoas que viveram Tem que ser naquele melhorado, passado Débora, cometeram digo. crimes absurdos contra as pessoas Tem por que ser conta da cor da melhorado. pele. Tem que ser melhorado. Aí a gente vai continuar Não, nisso? mas o que você tá falando tá certo. Tem que ser melhorado o que está. Mas não ser contra Entendeu? as cotas. Tem Um que ser país melhorado. Por que, que a gente Está. não ataca o Estado? O Estado, que sim, ele sim nos toma tudo, ele nos toma o tempo, não é verdade? Concordo. Eles nos tiram a dignidade, mas contra isso não há luta, né? Pelo visto, não há uma união entre brancos e negros lutando contra quem nos tiram tudo, que é o Estado. O Estado sim que nos tira, é o grande vilão. Agora fica tentando colocar brancos contra negros com essa ideia de cota. Mas Sou ninguém tá totalmente colocando ninguém contrária. contra ninguém, Coloca não, Débora. sim. Foi, Coloca terminou. assim. Chega, que show da Xuxa é esse? Eu achei que ia ser no próximo bloco, que o debate aqui ia render. Agora também já traz aí, já aprofunda nas cotas e não tem como. E isso Vamos era uma pro- pauta falando. É porque tem tudo a ver, né? Fala você- sobre você cota, não tem traz- como. Sim, não tem como. A Eliane Félix está aqui participando com a gente, né? Concorda com a fala da Débora, que mulher sabe as cotas para tirar o foco do Estado que não oferece uma boa educação, na Pra opinião todos. dela. Continuando aqui, a Maildes Anjos, ela diz, muito legal o debate, mas de maneira primoral devemos lembrar que os negros foram excluídos no trabalho por mais de 300 anos de escravidão. Então as cotas vêm para amenizar essa triste exclusão. Pronto, trouxe uma fala de cada um que pensa de um jeito e do outro.